Bom dia! Começamos agora o quadro Ciendo Saudável aqui do podcast Doses Milionárias. Hoje é quinta-feira e, como sempre, o quadro é um oferecimento da Clínica Ciendo e o nosso propósito é realmente ajudar você a tomar decisões mais conscientes na área da saúde. E o tema de hoje é sobre o Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares, que será no dia 2 de junho, próxima segunda-feira. E para conversar sobre esse tema, a gente tem a participação, é uma honra receber a nutricionista Isabel Aísa, seja muito bem-vinda, que está hoje para conversar sobre esse tema. E eu quero de antemão agradecer a Renata Rainha, que é psiquiatra e que fez aí essa conexão, né? A gente trabalha juntas lá no Corpo de Bombeiros como endocrinologista e fez essa conexão para que a gente possa estar aqui hoje. E além disso, ainda tem a conexão com relação ao UNB, né, Isabel? Que seus pais foram meus professores lá no ano 2000 que eu entrei na UNB, doutora Rosicler, doutor Tomás, um grande abraço para vocês e seja muito bem-vindo, é uma honra te receber. E antes de mais nada, para as pessoas que estão em casa, conta um pouquinho sobre a sua história, sobre o início da sua carreira, como que foi escolher a nutrição, como que a nutrição entrou na sua vida. A gente sabe que, na verdade, eu sei que você é filha de médicos e médicos muito estudiosos, que geralmente são um exemplo dentro de casa, nessa época de formação. Eu acho que desde a infância, talvez, você tinha ali como um propósito essa questão de cuidar da saúde, e aí você fez nutrição. Como que foi? Por onde você passou? Quais foram as fases assim, que você considera mais importantes? Um resuminho aí da sua carreira que te levou a estar hoje nessa área que você está. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Eu acho muito importante a gente ter esse espaço para conversar sobre transtornos alimentares e trocar um pouco da experiência nossa de vida, né? Mas também de como profissionais de saúde. Que eu acho que isso que vai fazendo a gente continuar e melhorar e poder ajudar de uma forma, né, melhor para todos os pacientes. Que ótimo. Mas, então, a nutrição, como você disse, estar num hospital, estar num ambiente, né, de universidade sempre foi parte do meu dia a dia, ver meus pais lá fazendo as coisas com tanto amor. Então, no começo eu queria fazer medicina, né? Então eu tentei fazer o vestibular de medicina. Na época só tinha o UNB aqui. No segundo grau a gente morou nos Estados Unidos, então tinha um pouco dessa questão de não ter feito o segundo grau aqui para fazer vestibular. E foi em que ano que você morou nos Estados Unidos? Moramos de 1992 a 94 a 96. E aí logo em seguida a gente voltou e aí eu fui fazer vestibular, fiz cursinho e aí depois de um tempo fazendo cursinho, falei, não, eu acho que eu quero nutrição, né? Já que eu não vou conseguir fazer medicina, eu vou fazer nutrição, porque eu vou estar também de uma forma ajudando e estando dentro do hospital, que era onde eu queria estar. E a nutrição entrou na minha vida de uma forma que eu sempre gostei de cozinhar, eu sempre gostei de fazer preparações em casa, de estar junto em família. Durante o curso de nutrição, eu engravidei, né, casei, tive 2 filhos durante o curso de nutrição, que foi bacana demais também, porque nesse período de estudo, eu também estava aprendendo, por exemplo, sobre nutrição materno-infantil, então eu consegui, né, fazer toda a introdução alimentar nos meus filhos. Você sabe que eu também tive um filho na faculdade de medicina. Meu filho hoje, o Eric, tem 19 anos. Seus filhos têm que idade? A Bia tem 25 e o Pedro tem 23. Então já estão, né, e ganharam o mundo também. Então, a nutrição acaba que, ao longo da minha vida, né, foram chegando de diferentes formas, mas que eu conseguia colocar no meu dia a dia e conseguia também ajudar pessoas que estavam à minha volta, que despertavam coisas que poderiam fazer, que eu podia fazer diferença na vida das pessoas. Então, nessa época, a introdução alimentar dos meus filhos foi muito importante, porque meu marido é super alérgico. Quando eu casei com ele, minha mãe falou assim, nossa, minha filha, seus filhos vão ser super alérgicos, atópicos e tudo mais. Então, hoje em dia, eles quase não têm alergia nenhuma, e aí eu, graças à introdução alimentar nessa adequada... época foi um desafio também, né? Porque imagina os receios. Eu costumo falar assim, que o fato de ser mãe, assim, pelo menos a minha experiência que eu tive, em nenhum momento atrapalhou a minha faculdade. Pelo contrário, porque eu acho que a vontade de dar certo fica maior, né? Então, a responsabilidade e tudo. E do ponto de vista, assim, de colocar em prática também já. Você está vivendo uma vida real ali. Você
tá se formando profissionalmente e ao mesmo tempo estudando e podendo oferecer para os seus filhos o que é mais adequado, né? Em termos de alimentação, que faz parte da vida mesmo, né? E isso é muito bacana porque a gente consegue também mostrar para outras pessoas, mesmo que estão à nossa volta, que a alimentação, né, faz toda a diferença. Em casa mesmo, meus pais, a nossa alimentação, por mais que eles tinham informações, né, a gente sempre estudou, por exemplo, na Escola das Nações, onde os hábitos eram mais americanos. Então, né, hambúrguer, cachorro-quente, batata frita, né? Não tinha tanto essa consciência. Apesar de sempre meus pais priorizarem da gente estar levando uma marmita, né, com arroz, feijão, carne e tudo mais. Mas, então, são coisas assim que, quando a gente fala de nutrição, a gente fala de coisas muito internas, né? De vivências que você tem, que você lembra da sua infância e de, às vezes, alimentos que te levam a lugares que, assim, que você viveu, que você teve muito prazer ou não, né? Então, às vezes a gente fica pensando na nutrição é só comida, é só nutriente, é só carboidrato, né, lipídio e proteína, mas é muito mais do que isso. E eu acho que essa que é a diferença, assim, da gente conseguir fazer as pessoas entenderem, porque hoje em dia, como você disse, no Instagram a gente vê muito da mesma coisa, as pessoas prometendo, né, coisas que às vezes para um transtorno alimentar pode até desencadear um transtorno alimentar. Então, da gente poder trazer isso e poder ser mais humano e não ter um caminho só, né? A gente poder estar fazendo esses ajustes, eu acho que é o que faz toda a diferença. Mas então, me formei na UNB, cheguei a trabalhar com a minha mãe no ambulatório. Eu me formei em 2003. Eu entrei em 2000, então a gente estava mais ou menos ali na mesma época. E eu entrei em 98 e saí em 2003, porque tiveram 2 greves que foram maravilhosas. Eu peguei algumas greves dessa. Que nessa época foram ótimas, que foram justamente dos filhos. Eu também peguei uma greve dessa. Então eu tive 6 meses, né, para poder voltar para a faculdade por conta das greves. Então caiu tudo, né, do jeito que tinha que ser mesmo. E aí eu trabalhei 6 meses lá no ambulatório com a minha mãe, que era um ambulatório de hanseníase, para poder também ajudar esses pacientes. E aí eu sentia muito peso, assim, porque é realmente muito pesado estar num hospital público, às vezes você sente um pouco, né, sem condições de estar dando aquele suporte. Eu acho que também era muito nova, então as histórias, né, também eram mais pesadas. E na época, durante a faculdade, eu sempre gostei de cozinhar. E quando a gente morou nos Estados Unidos, eu amava cookies. Então, você aprendeu a fazer? Eu aprendi a fazer cookie. Quando a gente voltou dos Estados Unidos, todo mundo falava, você podia fazer para vender. E aí, um dia, quando eu, né, já estava na UNB, fazendo lá a matéria, né, de desenvolver produtos e tudo mais, eu resolvi, quer saber, eu vou começar a vender cookie. E aí eu abri uma empresa chamada Original Cookies, a gente teve essa empresa, ela ainda funciona, mas por muitos anos a gente teve os quiosques no Parque Shopping, no Pier 21, né, no Monte Nacional, a gente teve em vários shoppings aqui da cidade, chegou a ter franquias em Goiânia, em São Paulo. Sim, uma empresa grande, não então, sabia, na época, né, eu tive que escolher entre, né, tá no hospital, tá fazendo a empresa crescer, os meninos também precisavam de uma dedicação, e aí eu fui ser a nutricionista de produção na minha empresa. Que legal. Então, por muitos anos, a Original Cookies foi a parte da nutrição que estava presente na minha vida. Mas quando os meus filhos começaram a ficar maiores, tinha uns 12 anos, eu falei, nossa, eu estou ficando uma mãe velha, porque eles já não precisam mais tanto de mim, né? Já iam para as festinhas, já faziam as coisas mais sozinhos. E a minha empresa, eu dava conta de fazer as coisas e sobrava tempo. E aí eu falei, eu acho que eu vou fazer uma pós-graduação. E eu fui fazer uma pós-graduação em nutrição funcional. Isso foi em 2011, 2012. E aí eu me apaixonei pela nutrição novamente, porque a nutrição de 2003 era muito de uma dieta, né, já meio que pronto. Quando a gente atendia um paciente, a gente tinha dieta lá de 1.000, 2.000, 3.000, né, 1.000, 1.100, 1.200 calorias. A gente não sabia muito de composição dos alimentos, da combinação dos alimentos. Então, na nutricional, né, eu me apaixonei de novo pela nutrição e aí eu resolvi voltar a atender. Então, eu comecei a atender em 2014. Olha. E sempre gostei muito de esporte, então falei, vou começar a atender mais esportivo. Então, eu atendi por 7 anos na Academia Bodytech. Uau! E foi lá que também despertou essa questão dos transtornos alimentares.
que aí a vida vai te mostrando, né? Então lá as pessoas estavam malhando, sempre buscando, né, fazer acompanhamento com um endocrinologista ou às vezes até com nutricionista, fazia uso às vezes de medicação ou de algum hormônio, sempre estavam, né, buscando o físico, né? bom, mas com filhos que não tinham, né, não usavam nenhum tipo de medicamento ou hormônio ou qualquer outra coisa, onde os pais comiam, bebiam, iam para festa e conseguiam ter o shape, né? E os filhos começavam a querer também, né? Então estavam começando a pré-adolescência e aí começavam a querer ter um corpo sarado, mas conseguiam comer as coisas que eles comiam ou que estariam disponíveis ali. Então começava a ficar em conflito. E aí a gente via que começava a ter um comer transtornado. Então eu comecei a ter bastante pacientes com comer transtornado. Não chegava a ser um transtorno alimentar. Mas isso me chamou muita atenção. E aí foi quando eu comecei a estudar, eu fui procurar onde era a referência em transtornos alimentares aqui no Brasil, que é o Ambulim, em São Paulo. E aí eu comecei a fazer alguns cursos lá, e depois eu fiz a especialização. E era justamente isso. Então, esses eram bastante conhecidos. Os conhecidos mandavam os filhos para eu atender, justamente porque sabiam que eu ia ensinar, né, a se alimentar melhor, que eu não ia estar prescrevendo nenhum tipo, né, de suplemento que fosse prejudicial. E aí isso acabou que assim, trouxeram muitos adolescentes, né, e jovens adultos para poder aprender e poder estar usando a nutrição a seu favor. Que legal. Então, e aí eu comecei a pegar alguns transtornos alimentares, sim, tinham uns comer transtornados, mas o transtorno alimentar começou a ficar um pouquinho mais presente. E então, terminei a especialização, estava atendendo lá. Nesse período, meu pai teve que fazer um transplante de fígado, né? Ficou doente, ele tinha diabetes, era acompanhado, é médico, né? Sabe? É para saber das coisas e também quando vai às consultas, as pessoas acabam achando, ainda mais que ele é professor, né? Sim. Então muitos médicos da cidade foram alunos deles, sim. Mas era também uma coisa assim que acontecia esporadicamente. Então, quando fazia uma avaliação, não era identificado. E eu sempre gostei muito de estudar, porque também com exemplos deles, né? Então, eu fui fazer um curso em Harvard e um congresso, e eles me acompanharam. E quando eu cheguei lá, tive uma aula de fígado, que falava sobre encefalopatia e sobre NASH, né? Que é a esteatose hepática, que é uma doença muito silenciosa, as pessoas não falam sobre isso, e que isso pode acarretar uma cirrose, e que o único tratamento é o transplante de fígado. Isso. E eu nunca, né, eu também sendo nutricionista, eu nunca tinha, né, ouvido falar disso. Então, quando meu pai quando chegou lá, assistiu uma aula, eu falei, o sintoma que meu pai está tendo é esse. Corri para o professor, pedi, pelo amor de Deus, atende meu pai. Comecei a chorar, porque o meu pai estava passando mal lá, em vez de estar aproveitando a cidade, que ele tinha viajado para poder aproveitar, estava ficando mais no hotel. E quando o médico, o professor falou, me dá seu e-mail que eu vou pegar e mandar para o diretor do hospital, na hora que ele mandar você ir para o hospital, você leva seu pai. E aí eu pedi para o meu marido mandar os exames. E quando a gente chegou no hospital, o médico pediu para ele fazer um exame, que era esticar o braço, que chama flapping, né? E eu também nunca tinha ouvido falar, e todas as consultas que eu tinha ido, nunca ninguém tinha feito isso. E ele estava com um flapping grau 3, e aí na mesma hora o médico olhou os exames, falou, quando chegar no Brasil, vai ter que procurar uma equipe de transplante. E aí deu as medicações para ele melhorar lá. E aí, quando a gente voltou, a gente foi atrás das equipes. E aí a história é grande também em relação a isso. Uhum. Mas acabou que eu fui estudar também para ser a melhor nutricionista, para ele poder estar preparado para fazer esse transplante de fígado. E então, isso foi em 2018, em julho, que foi o curso. Quando a gente chegou, ele já entrou na fila do transplante de fígado, e um ano depois ele fez, um ano e um mês depois ele fez o transplante. Mas enquanto isso eu procurei vários nutricionistas, né, esses nutricionistas famosos, e todos falavam, Isabel, você vai ser a melhor nutricionista para o seu pai. Então, e aí eu fui atrás de todo mundo, estudei muito. Ele tinha que se preparar, né? Sim, que ele teria que estar melhor
forma possível para poder estar recebendo um fígado se ele tivesse oportunidade de ter, né? E aí, quando ele fez o transplante, e eu vivenciei muito hospital, né, coisa que eu não vivenciava tanto, e aí via que a nutrição não tinha voz dentro do hospital, que acabavam que essa parte nutricional, né, os nutricionistas... Não tinham atenção, né? E não tinha também recursos, eu acho, do hospital, porque eu acho que não dá tanta importância, né, não de era como uma prioridade, o paciente... Sim. Né? Então, quando ele estava bem, eu falei, agora eu vou... ajudar com esse conhecimento que eu tive para a equipe do ambulatório que fica no hospital de base, né, na equipe de patologia. E aí me inscrevi para ser voluntária lá. E na época meu irmão é médico também, trabalha no hospital de base e ia ter um concurso para o IGES para nutricionista. E ele falou, por que você não se inscreve? Eu nunca quis, né, trabalhar e tal, menino, nunca estudei para concurso, não vou passar nesse negócio. E ele me encheu tanto o saco que aí eu falei, tá bom, vou. E quando eu cheguei lá, fiz a prova e no dia que me chamaram para poder começar como voluntária, me chamaram para eu assumir o cargo de nutricionista lá. E na época eu tinha empresa. Trabalhar 40 horas realmente seria um desafio. 40 horas, é verdade. Mas eu achei que assim, é um sinal, né? Eu acho que eu tenho que ir porque eu preciso agradecer, né? Meu pai tá bem e de poder ajudar outras pessoas. E aí eu assumi lá no hospital de base. Mas aí, e é tão engraçado como a vida vai mostrando as coisas, né? Depois do transplante do meu pai, eu acredito que tudo vai dar certo porque as coisas vão se encaixando. E aí no dia que eu entrei no hospital, foi dia 2 de dezembro, eu acho que eu postei chegando no hospital e aí uma amiga, uma colega que tinha formado comigo no UNB... Isso 2019, já o ano seguinte. Falou, você trabalha no hospital? Eu falei, meu primeiro dia. Ela falou, você está sabendo disso aqui? E mandou um panfleto que era a inauguração do ambulatório de transtornos alimentares no hospital de base, que seria no dia 3 de dezembro. E aí tinha a doutora Renata Rainha, né? E tinha uma psicóloga, que era a Eluane, mas não tinha nenhum nutricionista. E aí eu falei para minha chefe, falei, olha, eu estudei tanto transtornos alimentares, eu gosto tanto do assunto. Como é que um ambulatório de transtornos alimentares não vai ter um nutricionista? Né? Eu posso ser nutricionista do ambulatório? E aí ela conseguiu, né, que eu tivesse esse horário disponível para poder participar. E aí desde então eu estou lá, né? Vão fazer 6 anos, esse ano vão fazer 6 anos do ambulatório. Uau. Hoje o ambulatório, ele é referência, né, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. A gente recebe pacientes, né, do país inteiro. É um ambulatório onde são 3 especialidades, né? Nutrição, psiquiatria e psicologia. É uma equipe multidisciplinar. É uma equipe multidisciplinar. É um lugar também de muito aprendizado, porque a gente também tem os residentes do 3º ano de psiquiatria acompanham a gente lá. E tem os internos, né, de algumas faculdades particulares que também passam e acompanham os atendimentos com a gente. Então, o ambulatório é muito bacana, justamente por isso. É um ambulatório porta aberta. Então, não é porque o hospital de base tem dificuldade das pessoas terem atendimentos lá, mas o ambulatório de transtornos alimentares é um ambulatório de porta aberta, onde, com encaminhamento médico ou encaminhamento de algum profissional de saúde, a pessoa tem a disponibilidade de ir lá e tentar fazer uma marcação e ser avaliada para poder ver se faz parte mesmo, se tem um transtorno alimentar para continuar no ambulatório. E, assim, muito interessante você falar sobre sua história, porque, assim, além de ser muito bonita, né, porque eu acho que quando a gente é muito novo, é difícil decidir qual carreira vai seguir. Sim. E pela história que você contou, foi tudo meio que se encaixando, né, e aí você meio que foi guiada pelos acontecimentos da vida. Sim. E de entender o tanto que é importante, porque às vezes a gente separa medicina e nutrição, mas acaba que faz parte, né, desse cuidado da saúde e que cada vez mais a gente está vendo essa importância de cuidar da base, né, porque a medicina, pelo menos da forma tradicional que eu aprendi lá no ano 2000, era muito mais voltada a tratar a doença, né? Então, muito voltada para o diagnóstico, para o tratamento com a medicação e, de certa forma, assim, na sua família, você foi aquela pessoa que foi luz ali, porque eu imagino que nesse momento do que aconteceu, você como nutricionista ajudou muito mais do que como sendo médica, como você falou, seu pai mesmo sendo médico, alguns sintomas, às vezes,
por sermos médicos, a gente acha que não é nada. E a tendência é achar que não é nada, e quando a gente vai passar os sintomas para alguém, a gente até diminui os sintomas, porque acha que realmente não é nada, e o médico que vai nos avaliar, muitas vezes, confia nisso e fala, se fosse alguma coisa importante, você ia me dizer, então você não tem nada mesmo. E aí você, como nutricionista, provou a importância que estar atenta, talvez, a doenças que podem vir em decorrência da nutrição, às vezes inadequada, e o tanto que isso é importante, né? E eu acho que a gente está nesse momento da saúde muito voltando para isso, né? Porque, assim, a gente está aí a inteligência artificial batendo a porta, então, assim, a prescrição de medicamentos ou até de planos nutricionais está ficando cada vez mais fácil do ponto de vista, assim, digital falando, né? E fica cada vez mais importante essa experiência, né? Que cada profissional tem, carrega, e essa avaliação clínica, né, da situação. E aí, quando a gente fala hoje, né, que o tema é transtorno alimentar, para quem está em casa, assim, às vezes não sabe, os transtornos alimentares são doenças, né? São enquadrados como doenças, tem um CID ali para o transtorno alimentar. Às vezes as pessoas que não conhecem, a gente pode falar aqui talvez dos principais, que seria o transtorno de compulsão alimentar, a anorexia, a bulimia, que eu acho que talvez sejam os mais prevalentes. E o TARI também, hoje em dia, também, né? O transtorno alimentar restritivo evitativo também aparece muito. Pronto. E assim, esses transtornos alimentares, eles têm, cada um tem características, né, específicas e sinais e sintomas que levam ao diagnóstico e que talvez até na sua experiência clínica, não sei se você percebe que, às vezes, por desconhecimento, esse paciente que tem um transtorno alimentar, muitas vezes demora para entender o que está acontecendo e para procurar ajuda. Na sua experiência, assim, hoje, você percebe isso? Que a pessoa que chega para você com um transtorno alimentar, ela geralmente demorou muito para entender e para procurar ajuda? Sim, muitas vezes sim, quando adultos. Hoje em dia a gente lá no ambulatório recebe muitos pacientes adolescentes, jovens adultos, né, que outras pessoas acabam levando eles para poder serem atendidos, mas a gente já teve paciente que com 20 e poucos anos, 27 anos, que falou, um amigo meu que falou que isso que eu faço é uma doença, né? Então isso que eu faço era comer e vomitar, provocar vômito para poder não ganhar peso. Então ela nunca soube a bulimia. Né? Então, ela não sabia, né, que ela precisava pedir ajuda para isso. Então, existem muitos pacientes que não têm a informação, né, do que é um transtorno alimentar, o que é um transtorno mental, às vezes, né? Mas o transtorno alimentar acaba que, normalmente, ele é a coisa que chama a atenção, né? Então, ou emagreceu muito rápido, né? Ou começa a ter uma restrição alimentar de certos alimentos e às vezes até desencadeada por uma orientação de um profissional mesmo, de um nutricionista, de fazer uma dieta, né, sem lactose, sem glúten, sem um monte de coisa. Uma moda, e aí a pessoa começa a restringir e aí, né, desencadeia uma anorexia, por exemplo. O transtorno da compulsão alimentar também é muito presente, mas às vezes a gente recebe muitos pacientes indicados, mas não chegam a ter um transtorno alimentar, né? Então não quer dizer que todas as pessoas que são obesas, eles têm uma compulsão alimentar. Então, para poder ser diagnosticado com compulsão alimentar, tem algumas características que são descritas no DSM, né? Que é o manual lá dos transtornos mentais, e então, precisa comer uma quantidade muito grande num período muito curto de tempo, que tem esse sentimento de culpa, e a frequência também, né? Isso quantas vezes acontece por semana, por mês, ou no dia. Normalmente esses pacientes contam que também tem um apagão, que não lembram o que eles comem, então às vezes come à noite, quando acorda, a cama está cheia de comida ou de... Quase que inconsciente, né? Então, ou então também que eles fazem planejamentos assim, eu vou passar no supermercado, no caminho de casa, para eu comer dentro do carro, para ninguém ver, né? Então também são coisas que comem escondido. E a mesma coisa em relação, por exemplo, à anorexia, né? Às vezes finge que está comendo, esconde a comida, fala que está passando mal. Vai evitando e achando formas das pessoas não verem, até que chega um momento que alguém percebe, né, e aí tem que estar procurando ajuda. E aí essa questão de estar procurando ajuda, o ideal é que sejam profissionais que têm especialidade nos transtornos alimentares,
porque às vezes procurando um profissional que vai passar uma dieta, por exemplo, né? Que vai ter que ficar pesando a comida, por exemplo, ou que não vai poder comer tais alimentos. Então isso, né, às vezes é um gatilho para poder estar desenvolvendo realmente esse transtorno alimentar. Entendi. E só voltando um pouquinho, para as pessoas entenderem, assim, falando, por exemplo, do transtorno de compulsão alimentar. Vejo que as pessoas fazem muitas vezes confusão com o termo, Sim. porque a gente usa a palavra compulsão e às vezes fica parecendo que todo mundo que está com apetite aumentado tem a compulsão, né? Tem um transtorno de compulsão alimentar. E a gente não está falando de apetite aumentado, Sim. né? A gente está falando de um transtorno que aí eu acho que é interessante as pessoas em casa ouvirem, que é um transtorno que a pessoa não tem simplesmente um aumento de apetite. Tem algumas características que definem aí essa compulsão alimentar, esse transtorno de compulsão alimentar, como você falou, esse comer rápido, comer escondido. Então, a maior parte das pessoas pode até, vez ou outra, comer demais, Sim. mas isso não é compulsão alimentar. Então, né, o transtorno de compulsão alimentar, a pessoa precisa estar e repetindo, né, ter pelo menos ali uma vez por semana esse quadro, talvez associado a uma dor emocional, talvez uma culpa. Sempre esse sentimento de culpa. E como você falou. E de impotência também. De impotência e às vezes de saber que está fazendo algo que não é legal e aí faz escondido. É diferente daquela pessoa que gosta de comer muito, simplesmente, né? E senta à mesa. E que está com todo mundo, né? Então tem essas características, sim. E o ganho de peso, né, também anda muito junto, ganho de peso também em curto período de tempo. As escolhas também, né, então escolhas alimentares, alimentos mais industrializados, né, mais fáceis, mais né, fáceis de digerir. Então os ultraprocessados, eles são mais fáceis também, né, não precisa tanto mastigar, não tem tanta fibra. Então acabam que esses alimentos também acabam dando sinais no organismo que causam essa questão de estar bem com a energia, né, de ter comido muito, me dá aquela energia, mas ao mesmo tempo tem um rebote, né, do corpo tá tentando tirar esse tanto de açúcar que está no sangue, e aí tem essa questão de estar querendo de novo ter esse sentimento de ter essa energia de novo. Então acaba sendo um ciclo vicioso, né? E às vezes tem pacientes que só conseguem parar de comer quando estão completamente cheios, né? Tem essa sensação de que, acho que uma perda de controle, né? Eu acho que anda junto com o transtorno de compulsão alimentar, da pessoa não conseguir parar de comer, então ela só para no momento que está completamente cheio e precisa dessa sensação de estar muito cheio, né? É uma das coisas que eles referem muito, que é assim, eles sentem muito cheio, mas é a hora que eles acabam conseguindo parar de comer. Então não tem aquela questão... Perde o controle, né? Perde o controle de saber o que é fome, o que é saciedade, né? Então, isso é muito importante também. Então, as características de alguns alimentos, a gente consegue fazer a pessoa conseguir ter esse poder de conseguir falar, não, eu realmente estou com fome, eu estou com vontade de comer, ou estou querendo, um comer emocional, às vezes aconteceu alguma coisa, né, e aí a comida é o conforto. Então, hoje em dia a gente sabe que a gente conseguindo ter mais proteína, né, nas refeições, mais fibras, a gente consegue estar disparando esses hormônios que vão dar a sensação de saciedade, que vão fazer ela ter um pouco mais de energia, então, e vão ter também essa questão da glicemia, né, ela tá mais controlada. Então, as medicações hoje em dia, né, você deve estar todo dia lá, todo mundo querendo tomar um Ozempic, né, essas canetinhas e achando que né, são coisas milagrosas e não adianta, né, não vai ter nenhuma medicação que vá fazer o que o dia a dia e a rotina, né, tem que ser colocada em dia, tem que ser uma combinação. Sim, e aí você falando sobre compulsão alimentar, o que é muito importante é porque essa especialização que você tem em transtornos alimentares faz ter um olhar diferente para o paciente, por exemplo, que tem um transtorno de compulsão alimentar. E qual que é o principal diferencial, por exemplo, na sua abordagem, quando o paciente tem um transtorno de compulsão alimentar, o que muda? Por exemplo, do paciente que não tem e busca ali, porque eu imagino que boa parte dos pacientes com compulsão alimentar, eles têm uma preocupação estética, né, com peso e emagrecer, e até por isso comem escondido, porque no fundo eles gostariam de estar magros e não conseguem controlar, né, esse comer. E assim, o que muda na sua abordagem quando você vai avaliar um paciente que tem o transtorno de compulsão alimentar e quando não tem o transtorno, em termos de tratamento mesmo? Qual que é a visão nutricional disso? O que difere? Na verdade, assim, quando
os dois, basicamente, a gente usa mais ou menos a mesma coisa. Então, deles conseguirem identificar quando isso acontece, né? Então, fazer um diário alimentar, onde eles vão escrever o horário que comeu. Trazer consciência. Então, falar a quantidade que está comendo, né? Escrever a quantidade que está comendo, o horário e, às vezes, também o sentimento, né? Se aconteceu alguma coisa. Então, para poder essa pessoa entender também por que isso acontece, às vezes, qual a frequência. E aí, a nutrição, quando a gente consegue passar a informação, eu acho que esse que é o grande diferencial, assim, de dar informação para as pessoas, para elas também poderem ter a consciência e o poder de tomar a decisão das coisas que ela vai fazer escolhas, né? Então, às vezes, as pessoas não sabem. Então, muitas vezes, né? Sim, muitas vezes elas não sabem. Então, por exemplo, nesses momentos que a pessoa estiver conseguindo identificar que vai ter uma compulsão alimentar, então, tentar comer uma fruta antes, né? Ou comer alimentos que precisam de uma mastigação maior, uma cenoura, uma pipoca, ou tentar se organizar para poder colocar no prato, sentar à mesa, comer devagar. Então, são coisas simples, né? Que óbvio que quando a pessoa está em compulsão alimentar, se ela entra no movimento sem muito ter consciência, e por isso que o diário alimentar ele é muito importante, porque aí a gente discute junto, né? Uhum. E aí a pessoa começa a entender um pouco de sentimentos. Então, tem pacientes que falam, eu não sei o que acontece, mas tem outros que começam a perceber, tal dia aconteceu tal coisa e eu sabia que eu ia comer muito, então eu já... E aí faz as estratégias de estar tentando comer umas coisas mais naturais, não tão industrializadas. E assim eles conseguem perceber que eles conseguem controlar. Então, às vezes, ligar para alguém e tentar conversar. Então, são estratégias que a gente vai tentando perceber no paciente o que ele pode estar fazendo. Né? Então, cada um é de um jeito e aí por isso que estar registrando facilita a condução do tratamento. E o paciente começa a ganhar também confiança no que você está orientando, porque ele consegue perceber que, por mais que seja muito difícil, né, ele consegue fazer pelo menos um pouquinho. Eu sempre falo que, às vezes, quando eu termino a consulta e é tanta informação que a pessoa, né, fica um pouco perdida. E aí eu falo assim, eu sei que tudo que eu falei não é para acontecer de um dia para o outro, e que é difícil, mas quando as coisas estão muito difíceis, talvez a gente está querendo dar um passo muito grande. E se a gente começar com um passinho, a gente consegue, né, fazer essa roda girar. Então, eu acho que com isso eles conseguem. Nem que seja, vamos tentar comer 3 frutas por dia. Né? Não dou conta, consigo uma. Então, vamos uma fruta por dia. Uhum. Um prato mais colorido. Então, hoje em dia as pessoas acabam que na correria do dia a dia comem, né, em self-service, que hoje em dia até é uma opção boa, porque tem muitas opções, né? Uhum. Então, é aquela coisa de você estar fazendo essas escolhas. Então, vamos fazer um prato colorido, às vezes, escolhe 5 coisas de cores diferentes, uhum, né? Prioriza colocar um pouco mais de salada, de legumes, da proteína, então, né, de uma coisa que você goste. Então, são passos pequenos que depois acho que a pessoa começa a incorporar e ver o benefício disso, e aí as coisas vão ficando mais fáceis. E assim, eu acho que é um pouco diferente também do ponto de vista de dieta, por exemplo, porque às vezes o paciente que não sabe, né, que tem uma forma de abordar, né, adequada o transtorno de compulsão alimentar, corre o risco de repente parar num nutricionista que vai passar uma dieta restritiva. Sim. Né? Então, assim, eu já tive paciente que falou, olha, tudo que você falar para eu não fazer, eu vou ter vontade de fazer, porque às vezes pesar alimento, né, às vezes é uma coisa que é impossível para a pessoa que tem o transtorno de compulsão alimentar. Então, isso é diferente mesmo na hora de prescrever uma dieta da pessoa que tem esses detalhes, talvez que para muita gente que não tem transtorno de compulsão alimentar gosta, né, de pesar alimentos, de alguns detalhes. Às vezes, a pessoa que tem o transtorno de compulsão alimentar vai ser muito mais relevante o que você falou, do profissional ali orientar muito antes de chegar na mesa, né? Trabalhar o que é justamente essa consciência, né, nutricional, talvez dele entender o que o alimento faz com ele quando ele come. Então, se ele tiver essa pausa e esperar um pouco, né, conseguir identificar ali junto com o nutricionista
quais são os principais sentimentos envolvidos, as condições em que ele leva a ter o início ali da compulsão alimentar. E o que ele pode fazer, já meio que deixar programar, quando eu me sentir assim, eu já vou tentar buscar tais alimentos ou tal, né, tal coisa que eu vou tentar fazer para poder sair desse movimento que às vezes é mais de supetão, assim, de impulso, né? Uhum. Mas, você falando, por exemplo, de dieta, por exemplo, lá no ambulatório mesmo, pacientes que têm transtorno alimentar, muito raro passar uma dieta, né? Então, assim, e aí é justamente isso, o paciente aprender um pouco sobre os alimentos, sobre as escolhas, né? E começar a ter confiança no que ele pode escolher também, né? Então, ele ter essa confiança de que ele é capaz de fazer sem alguém ter que escrever. Uhum. Né? Escrever, você vai ter que colocar 4 colheres de sopa de arroz, né? Tantas gramas de carne, tanto. Então, ele vai ter a informação, a gente passa a informação, ensina, né? Mas a gente quer dar autonomia para ele poder fazer isso. E a autonomia também de ter momentos que ele vai sair com os amigos e vai comer uma pizza, que vai comer, às vezes, né? Às vezes adolescente, essa semana mesmo, terça-feira, teve um paciente lá que muito grave de anorexia e hoje ele está ótimo e ele agora está querendo correr e fazendo academia e antes a gente teve até que pedir para a família usar a cadeira de roda para ele poder, né, não conseguir andar. Mas ele falou assim, semana passada eu fui com uns amigos numa pizzaria, eu comi 16 pedaços de pizza, então assim, e tá tudo bem, né, então é isso, assim, a gente dá autonomia e a pessoa ter confiança de estar fazendo essas escolhas e que tem momentos que isso vai ser ok, óbvio que a frequência, né, e a quantidade, isso que vai fazer a pessoa estar ganhando peso ou não, mas que a alimentação é isso, não é simplesmente colocar comida para dentro. É ter um momento com os amigos, em família, de compartilhar coisas, também é uma ação de carinho, de amor, né? Quando você prepara os alimentos. Então, é de estar trazendo a nutrição também com esse perfil todo que é de estar sentado à mesa e ao redor com pessoas queridas, com a família. E é interessante você falar sobre isso, porque aí acaba que no ambulatório de transtorno alimentar, provavelmente existe um acompanhamento do tratamento e o tratamento acaba virando um processo, né? Não é algo que, de repente, a pessoa talvez em casa crie a esperança de que então se existe ali um transtorno alimentar, eu vou buscar lá no ambulatório e ali vai ter uma receita mágica, um remédio ou uma dieta ou algo que vai me libertar totalmente desse sofrimento. Então, assim, você já percebe que, às vezes, os pacientes com transtorno alimentar têm no ambulatório, no início, essa necessidade de ter um resultado rápido, de querer logo resolver o problema, tirar dali aquele sentimento, talvez, que vem junto com a compulsão alimentar ou outros transtornos e querer resolver de forma imediata? Você percebe que existe esse conflito? Sim, isso é muito presente, mas até em compulsão alimentar, porque sempre tem aquela medicação nova que acha que vai resolver, né, a vida. Então, às vezes fala, tô pensando em juntar um dinheiro para eu comprar tal medicação. E aí é justamente isso, a gente fala, né, a gente precisa fazer o dia a dia, não adianta só a medicação, né? A medicação pode até dar um resultado rápido, mas para a gente ter uma consistência, né, dessa perda de peso, a gente sabe que se não tiver uma reeducação alimentar e essa rotina, né, seja adequada e orientada, o ganho de peso às vezes, né, é maior até após a parar. Emagrece e engorda muito mais. Sim, então as pessoas às vezes também têm essa questão de pensar que emagrecer, na verdade, perder peso, né? Então, o peso da balança baixar é emagrecer. E assim, não é, né? Então, a gente não pode ter a referência só ao peso na balança, porque o músculo pesa muito mais do que a gordura, né? Sim. E essas medicações acabam fazendo a gente não ter fome, né? E a perda de massa muscular, ela é grande. Então, quando a gente perde massa muscular, a gente também diminui a nossa taxa metabólica basal. E aí, com isso, o que a pessoa comia antes e não ganhava tanto peso, se ela parar de tomar a medicação, como a taxa metabólica basal baixou, ela vai ter um ganho de peso maior. Ou seja, piora a situação. Piora a situação. Então, emagrecer, né, realmente é a mudança da composição corporal, da gente conseguir diminuir o percentual de gordura. E aí, para isso,
É importante a gente fazer um acompanhamento justamente para a gente poder estar vendo como é que o corpo responde. Isso, quando a gente está falando de compulsão alimentar ou de algum transtorno alimentar, a gente fica um pouco sem falar muito disso, né? Óbvio que a gente informa o paciente, mas atividade física, né? Às vezes beber água, né? Hábitos, coisas da rotina que a pessoa esquece e fica muito ligada que eu tenho que não comer para eu poder emagrecer. Então, né, que aí fala assim, só foca nisso. E aí acaba que na compulsão alimentar tem esses momentos, né? Então eu não vou comer, então faz a restrição, e aí tem a compulsão, e aí é um ciclo que fica difícil da pessoa conseguir sair. A pessoa vive em fases, né? Uma hora está restringindo muito e depois acaba tendo os episódios de compulsão alimentar. Nossa, isso é muito interessante. E aí, ampliando um pouco, o outro transtorno que eu acho que é bem prevalente é a bulimia, né? E a bulimia, para quem não sabe, eu acho que a principal diferença seria ter aquele comportamento, de certa forma, compensatório, né? Que existe ali uma culpa por ter comido e a pessoa desenvolve um comportamento purgativo, às vezes de provocar vômitos, fazer uso de laxativos, ou querer compensar aquele episódio de compulsão com um exercício que é muito extenuante, que pode até colocar em risco a saúde. E aí isso também acontece, né? A questão da bulimia. E existe alguma forma diferenciada na hora ali de orientar nutricionalmente o paciente que está fazendo esse comportamento? Porque aí a gente já está falando de algo até um pouco mais grave, acredito, por colocar em risco, né, a questão da própria saúde com relação a deficiências nutricionais e esses usos de diuréticos, por exemplo. Aí existe alguma abordagem um pouco diferenciada para quem tem esse transtorno de bulimia? Então, a bulimia também acaba que é uma compulsão alimentar, só que com um método compensatório, né? Então, também a orientação é da gente tentar trazer a consciência para o paciente em relação à frequência, o que come, né? E em relação a vômitos, assim, a gente tem pacientes que realmente são muito graves e que chegam a vomitar, por exemplo, 20 vezes ao dia. Então, pacientes assim, a gente tenta diminuir a frequência desses vômitos, primeiramente, informando em relação à alimentação. Então, de como que a gente pode estar fazendo para poder ingerir menos líquido, né? Para dificultar um pouco essa questão do vômito. Então, são pacientes que normalmente comem um volume grande, mas logo em seguida também tomam um volume de líquido, né? De suco, de água, de refrigerante, uma quantidade grande para poder facilitar o vômito. A bulimia também é um transtorno que às vezes é muito velado, as pessoas acabam que conseguem esconder muito, né? Então comem muito, mas conseguem de alguma forma, né, sair ao banheiro e vomitar e às vezes continuar né, em algum evento ou na família mesmo, as pessoas não conseguirem perceber. Mas está orientando em relação a tentar identificar essa questão de fome, saciedade. As medicações, elas também ajudam muito, né? Então, o ambulatório de transtornos alimentares é muito importante ter os 3 profissionais, porque algumas vezes a gente vai ter a medicação para ajudar, né, nesse sentido. Mas eu sempre falo lá, e aí quando chegam os residentes novos e os internos, eu falo assim, olha, eu estou aqui. Né, eu acho que o ambulatório é bacana de ter as 3 especialidades, porque, principalmente a medicina, vocês são treinados para tratar sintoma. Então, tá triste, toma tal remédio, tá feliz, toma tal remédio, tá ansioso. E ali a gente vai tentar trazer isso de uma outra forma, né? Então, normalmente a gente não usa medicação, óbvio que se precisar vai estar usando, mas a primeira abordagem sempre é da gente estar tentando fazer essa mudança de rotina, né? Essa orientação em relação aos hábitos para poder ver como que a gente consegue ajudar. Mas são coisas do dia a dia e normalmente a gente precisa também da ajuda da família, né? Então é um ambulatório onde a gente chama mãe, pai, irmão, às vezes se não tem uma rede de apoio, o vizinho, um amigo, para poder estar também ajudando e auxiliando no processo do tratamento. Não, muito importante. E aí, o outro transtorno também, que eu acho que tem uma prevalência importante, que é a anorexia. Eu acredito que é um pouco mais delicado, até do ponto de vista nutricional, porque é uma abordagem em que é o contrário, né? A pessoa
o papel do nutricionista é um pouco diferente, porque não é aquela pessoa que está comendo muito. Às vezes é aquela pessoa que está com a imagem distorcida de si mesma, como se ela estivesse sempre acima do peso, nunca fosse o suficiente, não tem vontade de comer, pula a refeição, tem pavor às vezes da comida, e aí é um quadro em que a pessoa pode ficar dias sem comer e potencialmente muito mais grave, né, em termos de tempo, né, assim, a pessoa com anorexia, se demorar muito para buscar o tratamento, fica mais difícil tratar e corre mais risco mesmo de vida. E como que é o seu trabalho, assim, na nutrição, diante dos pacientes com anorexia? Então, os pacientes com anorexia são pacientes que a gente tem que dar uma atenção maior. Normalmente são pacientes até que às vezes a gente precisa estar encontrando semanalmente para poder estar vendo como que a gente se teve uma perda de peso importante ainda, ou se conseguiu controlar a perda de peso, ou se está conseguindo ter um ganho de peso. Mas são pacientes então que se eles são combinados, normalmente, que a gente, na nutrição, acaba que a parte nutricional a gente tenta fazer mais combinados e do que o paciente dá conta de fazer. Então, já tiveram pacientes que falaram, não, eu só consigo tomar leite. Então, tudo bem, vamos tomar leite 8 vezes por dia, né? E é isso que você dá conta agora? Então, é o que a gente vai fazer. A gente consegue colocar uma suplementação, né, nesse leite, então vamos tentar colocar tantas vezes por dia. Então, aos poucos, são passinhos assim de formiguinha, onde a gente vai conseguindo ganhar confiança e o paciente também conseguir ganhar confiança de que a alimentação ela vai ser ali sempre não vai ser para ganhar peso, né? Não vai ser só simplesmente para engordar. Eu sempre falo isso assim, eu estou aqui, eu não quero só que você ganhe peso, não, eu falar para você comer Nutella, e eu falar para você comer, né, hambúrguer. E que muitas vezes as famílias acabam cedendo dessa forma. Imagino. Os pais ficam desesperados e aí oferecem o que ela quiser. E acabam que às vezes faz uma refeição por dia, mas é McDonald's ou é nuggets ou é um brownie, entendeu? E esses pacientes, eles são normalmente muito rígidos, né? Eles se cobram muito, então eles conseguem, né, ter essa rigidez e também são pacientes que, quando eles perdem o controle, normalmente quando acontece alguma coisa na vida, e aí são pessoas que, como são muito rígidas e querem ter um controle das coisas, a alimentação é uma coisa que ele consegue controlar, né? Então, às vezes, aconteceu alguma coisa na família, ou teve algum momento que aí a gente tenta identificar isso e trabalhar também para poder estar ajudando nesse processo de melhora, mas a alimentação é uma coisa que você consegue controlar. Sim. Né? Então, se eu quero comer isso ou não quero, né? E se eu vou ficar muitas horas sem comer, no início ainda sente fome, mas depois já não tem mais fome. Então, essa questão do controle é uma característica muito forte em pacientes com anorexia. A gente fala que não é qualquer pessoa que consegue ter anorexia, porque são características bem marcantes, né? Qual que você acha, assim, que seria, na sua opinião, assim, vendo os pacientes, a origem desses transtornos alimentares aí, em especial a anorexia? Porque acredito que eu acho muito bonito esse trabalho que você faz com o transtorno alimentar, porque tira um pouco a ideia que as pessoas têm quando vão buscar o nutricionista, que acreditam ainda que o papel do nutricionista é passar uma dieta. Então, eu diria que você está muito à frente, né? Porque ainda tem muito essa ideia de que a validação sobre o bom profissional é aquele que passou uma dieta, às vezes uma dieta muito complexa, cheia de suplementos, e na verdade você está muito além já, porque você já tem essa visão de que isso já é o passado, né? Talvez isso aí o paciente consegue fazer sozinho. Agora, ter um profissional capacitado, com experiência, do que realmente é o mais importante para a pessoa naquele momento, e eu acho que, falando dos transtornos alimentares que têm um potencial, né, de gravidade aí mesmo, ter esse olhar eu acho que é muito importante. É o grande diferencial de você conseguir falar naquele momento que às vezes a pessoa está talvez ali com anorexia, correndo risco de morte mesmo, o que para ela é o mais importante? E assim, com toda a sua experiência, observar isso e levar a pessoa a essa consciência
e valorizar esses pequenos passos, porque às vezes para as pessoas que têm uma visão assim, eu vou levar meu filho que está com anorexia e tudo, busca aquele profissional que acha que ele entende de todos os alimentos e como só aquilo fosse suficiente, e às vezes esse olhar para a pessoa mesmo, né, um tratamento amplo, né, olhar mente, corpo, para que realmente consiga ajudar essa pessoa a sair. Eu acho que é um trabalho muito bonito, né? Na anorexia, a distorção de imagem é muito grande, né? Então, a gente também trabalha um pouco isso. Então, tem algumas atividades que a gente pode fazer para trazer para o palpável e aí o paciente conseguir identificar que ele tem um transtorno de imagem. Então, às vezes, a pessoa mesmo se desenhar ou pegar uma fitinha e ela achar o que você acha que é a circunferência da sua cintura. Então, o paciente é muito emagrecido e aí é uma cinturinha desse tamanho, mas ele tem uma noção muito maior do tamanho dele. A gente consegue fazer mecanismos ali, atividades que a gente consegue identificar até qual o percentual que essa pessoa tem de distorção, né, de imagem. Então, às vezes pedir para a pessoa, coloca uma cadeira, né, um espaço aqui para você passar. Então, né, ela precisaria de um espaço muito pequeno e aí coloca a distância. Então, você consegue perceber que realmente, né, tem essa distorção de imagem e que ela, por mais emagrecida que ela ela se vê muito gorda, e aí para isso a gente precisa estar trabalhando também, porque não vai adiantar, gente, né? Ela não vai querer comer se ela realmente se acha muito gorda. Na anorexia também, eles têm muitos mecanismos de estar se medindo, porque normalmente eu não peso os pacientes, só pacientes quando estão muito emagrecidos, normalmente eu peso, mas sem eles saberem o peso, né? Justamente para não estar estimulando. Mas eles têm mecanismos de medir, então, de medir o pulso, de medir o braço com a própria mão, de medir cintura. Então, eles acabam tendo esses mecanismos para ver se está ganhando peso ou não. Mas fazendo esse trabalho em relação à distorção de imagem e aos poucos também eles começarem a perceber que se alimentando, mesmo que seja, por exemplo, com leite 8 vezes ao dia, e se a gente consegue colocar alguma suplementação, às vezes de proteína, que eles vão sentir um pouco mais, com mais energia, que quando levantarem, né, não vai estar mais com a vista, né, escura, então que não vai ter a sensação de desmaio. Então, eles conseguem perceber nessas pequenas coisas que está fazendo diferença, mesmo que seja um pouquinho. E aí, aos poucos também, a gente vai conseguindo ganhar a confiança desse paciente para ele poder estar tentando um pouco mais até conseguir chegar num peso adequado. Mas a família é muito importante, porque esses pacientes também, normalmente vêm sempre com um histórico, minha família, todo mundo sempre falou que, por exemplo, eu era gordinha quando criança, então sempre falou que eu comia muito, ou que estava gordinha e precisava emagrecer, ou na escola sofreu algum tipo de bullying. Então, sempre tem também alguma referência, né, em relação a algum comentário, ou que a família ou as pessoas próximas colocam o físico, né, como sendo a parte principal de você ser, né? Então, para você ser bonita, para você ser competente, você tem que ser magra, né? Para você, então assim, a pessoa às vezes entende isso, né? E que a gente é muito mais do que simplesmente um corpo, né? O físico. Sim. Então, também colocar um propósito, principalmente, né, hoje em dia com as mídias sociais, né? Então, a gente está o tempo inteiro sendo bombardeada com um monte de gente bonita, de férias, de biquíni na praia, aproveitando a vida, todo mundo feliz, né? E no dia a dia a vida acontece, né? Então, a gente precisa também dar esse suporte, que todo mundo passa por dificuldade, todo mundo está aqui, né, tentando superar e melhorar todo dia. E se a gente conseguir melhorar 1% por dia, né, lá na frente a gente vai ver que fez a diferença. Então, eu acho que é mais assim, de tá dando sentido em alguma coisa, porque às vezes as pessoas nem têm sentido. Essa semana mesmo tem uma paciente que a gente pergunta para ela, tem 17 anos, tem um quadro de bulimia grave, mas o que você gosta de fazer? A pessoa não sabe, né? Então, também essa questão de ter algum objetivo, né? De
sonhar com as coisas, sonhar o que você quer fazer e ter gente em volta também te incentivando, mostrando as possibilidades que você tem. Hoje em dia, com a internet, a gente aprende de tudo, né? Para o bem e para o mal, né? E ter uma orientação, principalmente para os adolescentes, jovens, adultos também, né? Que às vezes saem de casa, não tem pai e mãe mais para ficar enchendo o saco, né? E acha que agora não, quem manda em mim sou eu, e aí faz algumas escolhas às vezes que não são tão interessantes, que podem estar levando para um caminho que lá na frente pode ser uma doença, né? Então é importante a gente estar falando sobre isso, sobre alimentação, sim. Mas uma alimentação que não seja rigorosa, mas que seja para trazer amor, para trazer saúde. E aí eu sempre começo as minhas consultas assim, meu nome é Isabel, sou nutricionista e meu papel aqui é fazer a alimentação ser uma aliada à saúde, né? Então, como que a gente vai achar o seu caminho? Então, se é tipo, eu quero emagrecer, eu quero melhorar minha saúde, mas eu não gostaria de deixar de comer meu bis todos os dias. E tá tudo certo, a gente vai se organizar, né, para poder estar nas refeições, fazendo uma escolha que vai trazer saúde, mas que a gente consiga ter esses alimentos, justamente para não desenvolver depois um transtorno alimentar. Não, e é muito importante essa sua fala, que vai na contramão do que a gente vê nas redes sociais. E para lembrar as pessoas que estão em casa, dia 2 de junho é o Dia Mundial de Conscientização com relação aos transtornos alimentares, porque hoje, justamente, talvez esse aspecto nutricional vai começar nos pais e talvez as crianças hoje, né, estão muito expostas a essa ideia do corpo, e quando você, como nutricionista profissional da saúde, traz aí essa importância de o profissional também buscar esse propósito na vida das pessoas, talvez é aí o início do tratamento que vai funcionar de verdade, é ajudar essa pessoa a encontrar um propósito e saber que a saúde está muito além do corpo. Ela pode sim ter aliado, né, aí essa questão de uma estética, de um corpo mais bonito, mas que a nutrição, ela é muito além disso. E assim, eu quero agradecer, aqui o tempo passa muito rápido, já fica o convite para você voltar aqui, para a gente conversar, de repente, sobre esteatose hepática, que é um tema muito prevalente, que as pessoas precisam conhecer. E aí quero te agradecer e pedir para você deixar seus contatos em casa, às vezes as pessoas que estão sofrendo, seja por um familiar, alguém em casa próximo com transtorno alimentar, quais são os seus contatos que você pode passar para as pessoas? Então, eu tenho um ambulatório de transtornos alimentares no Hospital de Base, ele funciona todas as terças-feiras, né, ao dia todo. Para ser encaminhado, precisa de um encaminhamento de algum profissional de saúde e ambulatório, levar o encaminhamento no ambulatório de psiquiatria, né, onde a gente faz uma triagem desses pacientes para fazer atendimento. Mas eu também atendo na clínica particular, na clínica da minha família, né, que se chama Clínica Aiza, fica no Brasília Shopping. Se quiserem, né, saber um pouquinho mais, acho que o meu Instagram tem as informações, é Isabel Aiza com Z Nutri. Então, estou à disposição para poder ajudar, né? Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu acho que falar sobre transtornos alimentares é sempre assim, muito enriquecedor. Todos os semestres eu falo na faculdade, na turma de nutrição do CEUB, e sempre tem 1 ou 2 alunos que vêm me procurar porque se identificam que tem um transtorno alimentar e querem buscar ajuda. Então, às vezes, tem muitas pessoas próximas da gente que a gente não sabe, né? Então, a gente conseguindo saber um pouquinho algum sinal e, né, poder estar ali para poder orientar onde a gente pode estar buscando ajuda é muito bacana. E só para finalizar, assim, a gente pensa em transtornos alimentares, a gente falou muito de jovens e adultos, mas o transtorno alimentar ele também está presente em idosos, né? Que às vezes a gente não percebe tanto, né? Acaba negligenciando. Então, idosos também, que às vezes começam a restringir, e aí às vezes por questões mecânicas mesmo, pela mastigação e tudo mais, mas que também precisam ser observados. Tá ótimo. Mas muito obrigada pelo convite, eu que adorei. agradeço, profissional maravilhosa, gente. Um ótimo dia para vocês.